para Israel. Zuzu, vamos lá. Seu convidado. Vamos agora diretamente para Israel. Ele, Rodrigo Cardoso ou Rodrigo in Israel, que é o Instagram dele. Seja bem-vindo primeiramente no programa Pânico, meu querido Rodrigão. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer estar com vocês de novo. Tô me acostumando com esse negócio de aparecer aqui com vocês. Boa. Você manda bem demais. Bichão, a gente acompanha muito a tua rede social, principalmente pra gente saber o que tá acontecendo em Israel. E agora a gente quer saber a história dos reféns. Me parece que são 222 reféns. Temos idosos, crianças. E a discussão é, tem que ou não abrir a fronteira, né, pra ajuda comunitária? Com você, Rodrigão. Certo, essa questão é extremamente delicada, acho que já por uma razão óbvia, né? Porque a gente está falando da vida dessas 222 pessoas agora que estão comprovadamente sendo mantidas lá no cárcere do Hamas. Tem várias considerações em relação a abrir a fronteira para ajuda humanitária. Eu vou dizer para vocês aquilo que eu estou ouvindo do público israelense nesse momento. Não é, de maneira alguma, que nós tenhamos qualquer problema com a entrada de ajuda humanitária que efetivamente chegue até os civis que estão na faixa de Gaza, que estão sofrendo por viverem debaixo da liderança, da ditadura desse grupo terrorista terrível que é o Hamas. O que parece inconcebível para a gente é que esteja nesse momento, entrando, por exemplo, hoje 3 vezes distintas, passaram grupos de caminhões saindo de dentro do Egito para dentro de Gaza com ajuda humanitária ao sul da faixa de Gaza, e a Cruz Vermelha não esteja recebendo a autorização de levar nenhuma parte dessa ajuda humanitária e nenhuma ajuda que venha diretamente da Cruz Vermelha para os nossos sequestrados que estão lá. Então, ao mesmo tempo que estão exigindo que Israel entre com ajuda humanitária para ajudar o povo de Gaza, ok, estão negando que a Cruz Vermelha tenha acesso aos sequestrados israelenses. Isso é absolutamente inconcebível. As pessoas têm que entender que eles estão utilizando agora os reféns como uma peça de tabuleiro, infelizmente. A gente já sabia que isso ia acontecer, mas a realidade de ver isso se desenrolar diante dos nossos olhos está sendo muito mais difícil de engolir do que eu acredito que qualquer pessoa aqui imaginava. Ô, Rodrigo, em relação, como é que estão as últimas informações em relação ao Irã? Tem alguma atualização? Israel fez alguma movimentação? O Irã também? Como é que está a relação desses dois países? Certo, eu até ontem postei um vídeo um pouco mais longo nas minhas redes sociais comentando a respeito disso, porque o que o mundo precisa compreender nesse momento é que o Hamas, por mais que seja uma organização terrorista, criminosa, assassina, não faria absolutamente nada do que faz e fez se não tivesse um bolso muito fundo apoiando por detrás dos panos, por detrás das cenas. E nesse caso, eu diria, inclusive, isso não está acontecendo nem de maneira oculta. Por exemplo, ontem ou anteontem, representantes do Hezbollah, que é o grupo terrorista que fica no Líbano, aqui ao norte de Israel, saíram numa campanha de defesa própria na opinião pública libanesa, porque eles estão sendo muito criticados pela liderança do Hamas de dentro de Gaza, do porquê que eles ainda não saíram na ofensiva mais aberta contra Israel ao norte, para que, né, distraia as forças israelenses e eles terem que guerrear uma guerra em 2 frentes ao mesmo tempo. E a resposta do Hezbollah, na frente das câmeras, na mídia libanesa, foi, para mim, um pouco estarrecedora, um pouco assustadora, porque o que os representantes do Hezbollah estão dizendo é o seguinte: escuta, todas as decisões estratégicas em relação ao nosso envolvimento nessa guerra estão sendo tomadas no Teherã por representantes do Catar, do Hamas e do Irã. Se eles nos derem uma ordem, a gente entra amanhã. Se eles disserem para a gente esperar, a gente espera. Tipo assim, colocando a culpa em outra força. Pode ser que isso seja uma tentativa do Hezbollah de fazer um pouco de limpeza da sua imagem pública, de eles estarem parecendo um pouco fracos nesse momento. Mas a probabilidade é que eles estejam fazendo aquilo que todos os outros grupos radicais islamistas fazem aqui na região, estão falando a verdade. Estão dizendo, né, as suas intenções claras, estão contando aquilo que acontece efetivamente, que na prática as coisas estão acontecendo em Gaza, mas a tomada de decisões está lá no Teherã,
com representantes do Hamas, do Qatar e do Irã decidindo as coisas juntos. Muito bem. Vou fazer um breakzinho? Boa. Pode ser? Então vou fazer um break agora para a nossa querida rede de rádio. A gente continua o papo aqui com o Rodrigo Israel. Continua conversando com a gente. Já já a gente volta para você do rádio e continuamos nas plataformas. Vai lá, Reginaldinho! Pois não, Zuzes, tem pergunta? Eu tenho pergunta, mas eu vou deixar o Gueré e na sequência eu faço a minha, porque eu sou um cara educado. Vai lá, Muito obrigado. Ele levantou a mão para... Ele levantou a mão? Foi educado. Então, vou na sequência. Rodrigo, o que eu queria saber é o seguinte, da possibilidade desses grupos aí, a gente tem aí o conflito maior, é claro, que é com o Hamas, mas tem o Hezbollah, tem a Jihad também correndo por fora aí. Existe, assim, num futuro próximo, a possibilidade desses grupos meio que se unirem para tentar atacar Israel? E aí já emendando também a questão do cessar-fogo que muitos países têm cobrado de Israel. Será que existe essa possibilidade também no futuro próximo? Certo. Aqui a gente tem outra vez duas questões que são extremamente complexas e profundas. Em resposta à tua primeira pergunta, eu diria que todos esses grupos já estão trabalhando em cooperação de maneira ativa para a destruição de Israel. O que acontece é que quando você tem uma quantidade meio que desordenada de guerrilhas que estão todas sendo administradas de longe, porque, de novo, a liderança intelectual de todos esses movimentos não está em Gaza. Eles estão no Catar, estão na Turquia, estão de longe. Uhum. E eles estão alimentando com dinheiro, com arma e com essa ideologia assassina e bélica, atiçando essa população que são tipo os peões da guerra, literalmente, né? Que estão lá para morrer mesmo, é isso que eles são ensinados a fazer. Então fica muito difícil você controlar a estratégia do desenvolvimento dessa coisa. Provavelmente, por exemplo, a atitude do Hamas foi brutal demais, até para o gosto do Qatar, por exemplo, que está tentando aí nos últimos anos, inclusive com a Copa do Mundo e com uma aproximação das outras potências ocidentais, está tentando ter uma imagem de um país moderado. Eu acredito que já existe uma força, uma interação planejada para exterminar Israel de todos esses grupos em conjunto, mas que ainda assim a gente esteja lidando com pessoas que estão tão endoutrinadas com a ideia de matar que coordená-los de maneira estratégica se torna um pouco mais desafiador. E por isso, essa é a única razão da gente não ter visto algo mais drástico até agora. Muito se bem. É que se pode dizer isso depois do sábado, dia 7 de outubro, né? Muito bem. E diz que agora, porque é o seguinte, a imprensa, né? A imprensa, não sei se é antissemitismo, eu não sei o que acontece, mas a imprensa, ela tá fazendo um trabalho meio esquisito. As narrativas? Nesse aspecto. As narrativas. Por exemplo, diz que agora o Israel vai mostrar sem cortes, vai chamar toda a imprensa internacional que está lá cobrindo e vai mostrar as fitas, as gravações que eles têm do ataque do Hamas. Sim. Vão mostrar lá para a imprensa. E tem uma outra consequência aqui. Pois não? Que eu não sabia aquilo. Tem um cara chamado Paddy Cosgrave, que em Portugal tem uma conferência de tecnologia chamada Web Summit. Sim. E esse Paddy Cosgrave é o cara que organiza, ele é irlandês e ele publicou no Twitter algo dizendo que contra Israel. Aí o que acontece? Todas as empresas de tecnologia que a maioria é israelense, né? Que tem muita imprensa lá, que iria nessa conferência, cancelaram a ida, e o Dor Shapira, que é o embaixador de Israel em Portugal, deu uma esculachada no cara. Então vai ficar bem... Isso é uma consequência das narrativas. Isso é um evento de tecnologia que acontece em Portugal e, obviamente, né, que fala de startup, o cara foi dar essa declaração e a turma falou, você tá falando um absurdo. Isso aconteceu nos Estados Unidos também, em Harvard. Alguns professores sabem disso. Também tiveram manifestantes lá, pró-Palestina, e até emendo numa história com o nosso querido Rodrigão, que é o seguinte, tiveram várias manifestações pelo mundo, pró-Palestina, pró-Israel. Ontem aqui no Brasil, em São Paulo, teve aqui na Paulista uma pró-Israel e outra teve pró-Palestina. Tudo bem, cada um faz a sua manifestação. Porém, Rodrigo, a gente tem as imagens aí, se você quiser mostrar, Emílio, que os caras estão defendendo o Hamas e a Jihad Islâmica. Exatamente. Num discurso... Olha lá. Os grupos armados, o Hamas, a Jihad Islâmica,
o estilinho dele, ó. A barriguinha dele, ó. Pelo amor de Deus. Esse aí não trabalha a barriguinha dele. Viva o Hamas! Aqui no Brasil, um cara que, desculpa, a parte limítrofe dele de não entender o que é. Estamos de volta na programação da Jovem Pan. E aqui tem o Rodrigo em Israel. E a discussão são as manifestações pelo mundo, pró-Israel, pró-Palestina e também manifestações antissemitas. O que você acha, Rodrigo, quando um cara vai lá e enaltece o Hamas e a Jihad Islâmica? Eu acho que isso é um atestado da condição em que nós chegamos enquanto sociedade e talvez o principal alerta de que a gente precisa fazer alguma coisa urgentemente para que as coisas não continuem da mesma forma. Eu dou para vocês um exemplo. Eu sou muito questionado em relação à proporcionalidade das coisas e tudo mais. Então, acho que nesse aspecto das manifestações seja uma coisa interessante de tocar nesse assunto da proporcionalidade. Porque, olha só, o povo judeu foi massacrado ao longo de sua história, talvez no massacre mais famoso da história registrada, infelizmente, mais ínfame, né? Que é o Holocausto. Todo ano existem manifestações no mundo inteiro pela memória do Holocausto, contra o antissemitismo. O povo de Israel e os apoiadores de Israel são muito vocais em relação a isso. Em nenhum momento, em nenhuma dessas manifestações, por nenhum judeu, em nenhuma parte da história, eu garanto para vocês que houve alguém levantando bandeira, sinal, dizendo morte aos alemães. Ainda que qualquer uma dessas pessoas considere, por desinformação, diga-se de passagem, mas considere que Israel tenha sido o perpetuador, talvez, de algo errado, que a política de Israel em relação à Palestina é errada, o fato de que eles estão cantando morte a Israel, pró-Hamas, que eles estão dizendo esse tipo de coisa, mostra por A mais B que não existe nenhuma integridade intelectual nesse discurso, nesse diálogo, nessa conversa, que a gente tem que agora ser adulto e ter de verdade. Então, para mim, é uma tristeza, eu tenho dito isso várias vezes, o lugar, aí, com todas as considerações que nós temos nesse momento aqui em Israel, na minha opinião, o lugar mais seguro para um judeu estar nesse momento ainda é aqui. E isso é triste, não costumava ser a realidade do Brasil, eu espero que a situação não piore no Brasil, mas o fato de que a gente tem um povo que está confundindo, misturando um linguajar ideológico junto com uma coisa que não tem nada a ver com nada, não tem nada a ver com nenhum pleito que seja, né, do Brasil, ou sei lá, é a humanidade diante do terrorismo feio, do assassinato de crianças, não existe comparação, e para mim é quase incompreensível que tenham brasileiros que devia ser um povo de bem, um povo, né, que ama a vida, que é conhecido pela festa, pelo carnaval, pelo futebol, que é um povo maravilhoso, que agora está fazendo essa coisa feia de dizer coisa tipo viva o Hamas. Nesse aspecto eu tenho vergonha. Tem duas coisas que chamam a atenção. Primeiro, teve em Londres uma manifestação pró-Palestina e tinha uma bandeira da Palestina LGBT. Mais. Aí os caras arrancaram, o cara saiu quase... Eles brigaram entre eles, né? Teve também em Varsóvia uma... Não sei se você viu, uma mulher... Como pode, velho? É muito medíocre. Conhecer o mundo real. É muito bobo, né? Muito bobo. Eles aceitam. A outra coisa, claro que você pode ser... em Varsóvia teve um caso também muito triste de antissemitismo, que tem aumentado, muito, não só no Brasil, mas no mundo, em que tinha uma jovem... escrito limpem o mundo dos judeus com a bandeira com uma estrela de Davi no lixo. Claro, você ser a favor da Palestina, acho que muitos judeus são, de ter dois estados, Israel e Palestina, eu particularmente sou a favor, mas isso não tem nada a ver você apoiar o Hamas. E isso daí deveria ser crime. Sentido. Apoio apologia ao crime. Você está fazendo apoio a uma organização terrorista com crimes muito hediondos. Outra coisa que chama a atenção é por que a gente está normalizando tanto pessoas, assim, ninguém sai na rua e fala, eu sou a favor do estupro, eu sou a favor de morte de crianças, mas de certa forma é a mesma coisa. É a prática. Mas pode acontecer uma morte de criança em Israel? Pode. Se algum judeu, inclusive, matar uma criança ou estuprar, ele vai ser preso e vai pegar as penas da lei. Sim. Se ele fizer isso
lá na faixa de Gaza não acontece absolutamente nada, porque não é um Estado que tem democracia e o Hamas manda. Então, eu vejo, assim, a gente tá evoluindo, né? A gente tá voltando e o antissemitismo volta no mundo e as pessoas se confundem, achando que esses, que são a minoria dos muçulmanos que apoiam o Hamas, se eles estiverem em qualquer país, eles não são só contra judeus, não. Eles são contra qualquer cultura que não seja exatamente a deles. Ou seja, eles matariam cristãos e matariam até muçulmanos que têm uma versão talvez mais branda, mais pacífica da religião. Então, é muito triste e a gente vê o que está acontecendo em Israel, mas com repercussão no mundo todo. Bom, uma salva de palmas, falou muito bom, professor, hein? Muito bom. Professor Samidana, uma salva de palmas. Eu fico triste desse assunto. Não tem como não. Pois é. Você e todo mundo, né? Lógico que a gente fica chateado. Quero agradecer o nosso querido Rodrigo em Israel. Você entra lá, ele tá acompanhando, a gente bate um papo com ele. Você tá longe do conflito, né? Sim, eu tô no norte do país, numa região relativamente segura aqui, bem tranquila. Se vocês me permitirem, eu queria fazer 2 comentários bem rapidinhos que são super importantes para mim. Em primeiro lugar, nós começamos a nossa conversa falando a respeito dos sequestrados. Sim. E hoje é o dia do aniversário de um menino que se chama Oad, que está sequestrado dentro de Gaza, sozinho, sem a família. A mãe e os avós estão desaparecidos ainda, mas os pais e os irmãos dele aqui em Israel estão pedindo para a gente no mundo inteiro tentar celebrar o aniversário dele. Ele está passando o aniversário de 9 aninhos no cativeiro do Hamas, e eu acredito que isso é um crime que a humanidade não pode permitir que aconteça. E eu queria também agradecer o apoio da comunidade brasileira. Desde a última vez que eu tive no programa aqui do Pânico, junto com vocês, a gente publicou um Pix aqui na telinha de uma ONG que está fazendo um trabalho excepcional de trazer ajuda humanitária para as famílias que foram destituídas de tudo. A gente tem, nesse momento, mais de 120 mil famílias que tiveram que sair das suas casas e estão abrigados agora por tudo que é canto aqui em Israel, porque estavam nas áreas de conflito, de combate. Essa ONG tem ajudado soldados, trazendo desde comida para as famílias até produtos de higiene pessoal, necessidade básica para os soldados que estão nos defendendo na frente de batalha. Então, eu queria expressar a minha gratidão e dizer que vocês podem me procurar no Instagram. Lá no meu Instagram tem todos os dados da ONG para quem ainda quiser continuar ajudando. A gente tem recebido assim, uma enxurrada de apoio do Brasil, e esse apoio do Brasil tem sido vocal aqui, né? Tem feito a diferença de verdade, de maneira clara e de maneira prática na vida das pessoas. Então, muito, muito obrigado. Boa, Rodrigão, um abraço para você, obrigado aí pela sua participação aqui, pra gente bater esse papo aqui com a gente. Obrigado, Rodrigo Israel. Tá aí o endereço para você poder participar e poder ajudar. É isso aí. Muito